Eu não sou interessante. Você é. Banana? Oi gente, aqui é a Legilos e hoje eu vim falar pra vocês sobre um livro que divide opiniões. Algumas pessoas amam de paixão e outras acham simplesmente horrível. Estou falando de Eleanor and Park, um livro que virou uma super febre e que é praticamente impossível você achar em promoção, mas que eu achei e que foi por isso que eu comprei. Então fica a dica, fiquem de olho na Saraiva. Eu consegui comprar este livro por R$ 12, foi uma bagatela. Mas vamos falar sobre a história do livro. Aqui a gente acompanha Park, um adolescente típico que está, acho que no último ano do colegial, e ele sofre aquele leve bullying. Ele tem alguns amigos, mas ele é mais aquela pessoa que gosta de ficar na dele e não gosta muito de conviver com os humanos, né? Ele prefere os livros e coisas assim. Até que um dia ele está no ônibus e uma garota estranha, nunca vista na escola antes, aparece. Ela é um pouco gordinha e tem um cabelo cacheado enorme e ruivo. E ela chama a atenção de todo mundo, obviamente, porque além de todos esses atributos e do cabelo bastante colorido, ela se veste de uma forma meio bizarra. E daí, como ninguém quer que ela sente em lugar nenhum no ônibus, ela acaba se sentando ao lado do Park. De uma forma bastante peculiar e interessante, eles vão aos poucos se aproximando e se conhecendo. O Park, ele reluta bastante. No primeiro momento ele acha aquela garota muito estranha e que se ele se aproximar dela, o bullying que ele sofre vai apenas piorar. Mas, com o tempo, ele percebe que ela é uma pessoa legal. Ele vê que enquanto ele tá lendo lá os gibis a caminho da escola, ela meio que espreita sobre o ombro dele para ler a história também. E ele começa, por exemplo, a passar as páginas mais devagar para que ela possa acompanhar. Além disso, ele percebe que, por exemplo, na capa do fichário dela tem vários nomes de banda. E ele faz algumas fitas cassete pra ela. Sim, esse é um ponto bastante importante sobre a história. Ela se passa durante os anos 80. Então aqui a gente vê algumas coisas bastante datadas, mas muito legais e interessantes ao mesmo tempo sobre essa época. Então eles ouviam Walkman, não era Discman e não era iPod. Era Walkman porque eram fitas cassetes. E as pessoas gravavam fitas cassetes. E eles não tinham tanto acesso a, por exemplo, músicas, porque você tinha que ouvir a música na rádio e gravar na fita cassete. Era muito difícil você ter a música, por exemplo, na sua casa, né? Não existia, sei lá, fitas cassetes para vender com as trilhas das pessoas. Você tinha que achar no rádio e gravar. E isso é muito legal, pra mim é uma das coisas mais positivas a respeito da história, a ambientação e a forma como tudo acontece em torno dessa época específica no qual o livro é retratado. Pra mim, eu achei o livro bastante interessante, eu dei acho que 4 estrelinhas pra ele, porque eu li o livro com pouca pretensão, vamos dizer assim. Eu sabia que muita gente tinha gostado, mas eu não esperava grandes coisas do livro, não esperava grandes revelações ou uma grande escrita, nem nada disso. Principalmente no momento em que eu recebi o livro e dei aquela folhada esperta, e eu percebi que a maior parte do livro é composta de diálogos. Então eu já percebi que aqui nesse livro a gente não ia ter um grande desenvolvimento psicológico do personagem. Ia ser uma coisa mais acompanhando o dia a dia deles e como eles se aproximam e tal, mas praticamente através de diálogos e não tanto de descrições ou nos inserindo dentro do pensamento dos personagens. A estrutura do livro é construída mais ou menos em um capítulo para Eleanor, um capítulo para o Park. Às vezes são 2 capítulos para cada personagem seguido um do outro, mas isso não influencia diretamente na história. Como eu disse, sim, a minha teoria ao folhear o livro foi comprovada, porque basicamente o livro é composto só de diálogos, o que facilita muito a leitura e faz com que você acabe lendo o livro super rápido e se envolva também, porque como ele vai mais dinâmico e um pouquinho mais ágil, você acaba querendo saber o que vai acontecer em seguida, porque você não está ali dentro da mente do personagem tantas vezes. Então você espera os próximos diálogos para ver o que vai acontecer, já que a gente só sabe ali o que eles estão sentindo uma vez ou outra. Pra mim,
O que vale aqui no livro, muito, 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 é o Park e os pais do Park, que são muito engraçados. A mãe dele é simplesmente fenomenal, e apesar de alguns momentos você falar, tipo, nossa, a maior parte do tempo ela é simplesmente incrível. Eu achei muito, muito, muito engraçado, e a forma como ele relata os pais dele, como ele se sente até de certa forma, vamos dizer, embaraçado por os pais serem tão apaixonados e meio que se pegarem ali na frente de qualquer pessoa, inclusive dos filhos, é bastante engraçado. A Eleanor, por outro lado, ela tem uma vida muito mais difícil e uma família que você tenta a muito custo entender. Só que como a gente não tem exatamente aquela explicação ou parágrafos mais longos explicando a situação do personagem e o que exatamente aconteceu, em alguns momentos a gente simplesmente se questiona por que ela continua ali. Então, sei lá, é aquela coisa meio revolta do tipo, sério que ninguém vai fazer nada pra ajudar a Eleanor e a mãe dela? Ficou confuso, mas eu explico melhor. A mãe dela é separada e é casada com um cara que é meio abusivo. Então ele bate na mãe, briga com os filhos e tudo mais. E o pai da Eleanor, ele é simplesmente ausente e muito, muito egoísta. Então ele aparece de vez em quando, mas ele não se importa de verdade com os filhos. Só que ao mesmo tempo eu me questiono coisas do tipo, ok, ele não se importa, só que por que a Eleanor não fala pro pai o que acontece na casa? Porque mesmo que ele não possa ajudar a mãe dela, ele poderia pelo menos tentar ajudar os filhos, porque a situação deles ali é muito, muito tensa e extremamente desagradável. Sim, a história poderia ser melhor desenvolvida para que você entendesse melhor a situação deles, né, principalmente da Eleanor, e se colocasse um pouco mais na posição dela e entendesse aqui por que ela é uma personagem tão forte e ao mesmo tempo tão frágil. Porque eu não tinha pensado nisso até eu assistir a resenha do Cabine Literária, onde ele disse que a Eleanor, a princípio, é uma garota forte, que não se importa para a opinião dos outros, etc. E que depois ela começa a ficar muito frágil. Mas pra mim isso fez sentido, apesar de sim eu achar isso que não precisava ser tão preto no branco como foi. Pra mim faz sentido porque a partir do momento em que a Eleanor começa a se aproximar do parque, ela cria laços com ele. E ela tem medo desses laços. Ela tem medo de se deixar abrir pra alguém e ser simplesmente chutada. Porque ali na família dela ninguém se importa muito com ela de verdade. Então a mãe é casada com um cara que, sei lá, xinga todo mundo, que dá medo na família inteira. O pai não se importa de verdade com ela, só liga quando ele tem algum interesse em específico. E ela acaba sendo meio solitária. Então a partir do momento em que ela tem alguém pra se refletir, né, pra se apoiar, ela tem medo de perder aquilo. E pra mim faz sentido ela ser assim, inconstante, ter medo de como as pessoas vão reagir em relação a ela. E de ter medo de ser ela mesma, porque em vários momentos ela não pode ser ela mesma com a família, porque isso simplesmente acaba sendo inaceitável por causa das personalidades meio loucas das pessoas que cercam ela ali na família. Sim, o livro é adolescente, então, gente, os momentos aqui que tem ai meu Deus, Parker é lindo, fantástico, com cabelo sedoso, e que ele fala que a Eleanor era tudo, um anjo caído do céu e blá 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 blá. Gente, é um young adult. É um romance de duas pessoas no colegial. É óbvio que ia ter isso. Me desculpem. Então, quando você for pegar um livro para ler, você já espera isso, porque é um young adult que não fala exatamente sobre jovens adultos. São adolescentes aqui. E eles estão no último ano da escola. Então, obviamente, a gente tem que esperar alguns comportamentos um pouco adolescentes e, vamos dizer, infantis em certos pontos. Tem algumas coisas que incomodam um pouco, mas aqui o fato de haver mais diálogos do que descrições entra como ponto positivo. Porque a gente não tem aquela coisa meio Bella Swan, que fica 1000 capítulos falando sobre como o Edward é maravilhoso, incrível e fantástico. Porque a gente não tem esse tipo de capítulo, então a gente só percebe, de capítulo não, desculpe, de parágrafo. Então a gente vê que ela gosta muito dele, em alguns momentos ela fala que ela fica sem ar perto dele e tal, mas é uma coisa ok, é uma coisa, um romance adolescente em que você fala, meu Deus, que incrível, mas em que tudo ali você acha que você vai morrer se você perder aquela pessoa e tudo mais. E faz sentido pra mim.
Eu já esperava uma coisa bem leve, bem adolescente, então eu achei a história coerente com o que ela propôs. Pra mim, os pontos também mais altos aqui da história é o momento em que a Eleanor fala que ela simplesmente acha que Romeu e Julieta eram dois jovens mimados que surtaram quando eles não puderam ter o que eles tiveram. E assim, me julguem, joguem pedras, me xinguem nos comentários, mas eu meio que concordo. Porque ok, Romeu e Julieta, a maior história de amor de todos os tempos. Não. Pra mim, Romeu e Julieta não é exatamente sobre amor. Ele é sobre outras coisas e também sobre amor, mas eu não acho, tipo, a história mais incrível e fantástica de todos os tempos sobre amor. Não. Simplesmente não. Então concordei com a Eleanor aqui e ela causou revolta entre os personagens. E sempre que eu falo que eu acho isso sobre Romeu e Julieta, eu também causo revolta, então eu compreendi ela e quis dar as mãos e falar: eu te entendo, amiga, vem aqui. Além disso, eu gostei muito do final do livro, porque ele termina, nos últimos capítulos ele tem um término meio, meu Deus, mas jura que vai acabar assim? Ok, coisas boas aconteceram, mas meu Deus, eu quero que aconteça outras coisas boas. E o último capítulo, os últimos parágrafos são simplesmente muito, muito, muito meigos. E deixa aquele ponto em aberto pra você imaginar o que aconteceu em seguida, que pra mim foi super positivo e muito, muito legal. Então, Eleanor and Park é um livro leve, agradável e que você pode ler facilmente em um dia, se você pegar em um sábado ou um dia que você tenha bastante tempo pra ler. E pra mim, foi uma história agradável e gostosa de ler. Você tem sim que lembrar que se trata de uma história adolescente, de pessoas que estão no colegial e que a escrita aqui do livro não é exatamente a coisa mais legal e desenvolvida da história, ok? Ele não é uma narrativa incrível, os diálogos não são simplesmente fenomenais, mas é um livro ok. É um livro divertido, leve, com uns plots interessantes e alguns momentos muito, muito, muito fofinhos e com bastante referência aos anos 80, que pra quem gosta é um livro recheado de coisas pra você dar aquele sorrisinho do tipo, nossa, isso aqui é mó legal mesmo, sabe? Então, o que eu diria é, pra você aproveitar a leitura desse livro, não espere grandes coisas. Pode parecer uma dica um pouco quanto estranha, mas funcionou pra mim. Talvez funcione pra você. E vale a pena. É um livro pra você ler assim, depois que você leu aqueles livros longos, ou aquelas séries extensas, ou um livro muito, muito pesado, vale a pena você pegar Eleanor and Park e se divertir um pouco com um romance adolescente gostosinho e com alguns problemas que todos os adolescentes tiveram e sempre terão no futuro da humanidade. Então, é isso. Se vocês já leram o livro, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês acharam ruim essa narrativa, se a personagem um pouco inconstante incomodou vocês ou não. E não se esqueçam de dar joinha no vídeo para ajudar a compartilhar, de se inscrever aqui embaixo no canal e de seguir a gente lá na fanpage. Um beijo, a gente se vê pela cidade!